pode aprender também ecumenismo por meio da prece, como aconteceu agora. É a gente juntar a nossa força, juntar o nosso pensamento para buscar um ideal comum, a paz, a vivência de uma sociedade cada vez melhor, onde nós possamos ver a educação sendo aplicada da forma correta, onde nós possamos ver os jovens tendo uma vida saudável, os nossos idosos sendo cuidados com carinho. Isso tudo é tão importante e é o que nos propõe a vivência do ecumenismo, que sempre falamos aqui na Boa Vontade TV. Porque quando nós aprendemos a respeitar os outros, a gente passa a ter também o respeito dos outros para com a gente. E assim, às vezes parece que é um trabalho de formiguinha, porque você vai falar assim, mas eu tenho respeito para com as outras pessoas, mas nem sempre elas me devolvem desta maneira. Será? Mas elas vão poder observar pela sua atitude, pelo seu exemplo, que essa é uma forma boa de viver. E aí passam a replicar também essas ações, vão modificando-se todos os dias. O que não dá é para a gente apenas falar, né? Eu quero um mundo melhor, eu quero a vivência da fraternidade, eu quero que as pessoas sejam mais respeitosas e solidárias e convivam com as diferenças. Se a gente, no pequeno, não faz a nossa parte, se a gente promove piadas preconceituosas, se a gente olha torto e atravessado para as pessoas porque são diferentes, se a gente não conversa com aqueles que têm uma tradição religiosa diferente da nossa, isso tudo não é promover o ecumenismo, não é, portanto, viver e alcançar e trabalhar por esse mundo de paz que todos tanto almejamos. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, certo? Você em casa, buscando também todos os dias renovar a sua atitude no bem, para que tenha saúde espiritual e que tenha fortalecimento no seu corpo, para o trabalho, para os embates do dia a dia, para os desafios dessa convivência planetária. Mas para isso a gente tem esse recurso aqui também que é fenomenal. É a água fluidificada, porque aqui acreditamos que se Deus criou a água, que homem nenhum pode criar, como dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, na década de 1940, porque ele não pode aqui colocar também o lenitivo celeste, que tanto almejamos para termos saúde do corpo e saúde da alma. Então, com essa fé realizante daqueles que oram, buscam, sonham este mundo melhor, mas também trabalham, realizam, mudam as suas próprias atitudes, nós juntos beberemos da água fluidificada. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe dos problemas. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, mais longe. E quando as coisas parecerem difíceis, complicadas, quando a gente achar que as coisas estão empacadas no meio do caminho, é nessa hora que a gente deve fazer isso, olha, cantar. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas, porque assim a gente atrai boas energias, boas vibrações, faz com que o desânimo, o desespero, aquela desesperança saia de perto da gente para ver novos horizontes no nosso caminho. Hoje o programa Viver é Melhor fala com você sobre as doenças mais comuns na terceira idade. Fraturas. Bom, essa é uma questão que quando a gente chega na terceira idade é extremamente perigosa, não é, doutor Mário? É sempre muito preocupante quando um idoso sofre uma queda. Agora, primeiro, por que isso acontece mais na terceira idade? É uma série de fatores, né? O primeiro fator é que o centro de gravidade do nosso corpo ele muda, né? Se a gente pegar um idoso, geralmente há o acúmulo de gordura na região da cintura abdominal, então aquela barriga já mais proeminente, certo. A coluna um pouco mais curvada e com isso o centro de gravidade ele vai para frente. Associado a isso, o idoso vai perdendo um pouco de massa muscular, vai perdendo condição de visão
Certo. Então os sentidos que ele usava para manter o equilíbrio já estão um pouco diminuídos. Se ocorre alguma instabilidade, ele escorrega ou tropeça em alguma coisa, ele tem mais dificuldade de manter o equilíbrio. Então ele tem maior predisposição a frente a isso ter uma queda. Ele age mais lentamente para se segurar e para retomar o equilíbrio do corpo, e às vezes ele não consegue fazê-lo e isso leva uma queda. E aí, junto a isso, a gente estava falando de osteoporose, né? Se ele tem uma queda e um osso mais frágil, as fraturas são um resultado meio, às vezes, inevitável. Certo. E nesse caso também a recuperação se torna mais difícil, né? É mais difícil. A gente sabe que a cada dia que você fica imóvel na cama depois da terceira idade, a perda de mais ou menos 10% da massa muscular por descondicionamento. É uma perda acelerada. Sim. E para você recuperar esse mesmo tanto, você vai precisar de pelo menos uns 30 a 40 dias de atividade física, às vezes fisioterapia e uma nutrição adequada. Então, se você quebrar um fêmur, por exemplo, e precisar ficar acamado aí por umas 2 ou 3 semanas, ou às vezes um mês, você vai ter que depois passar por um período muito longo de reabilitação para poder recobrar aquela condição física que você tinha antes. Certo. E a gente pode dizer também que medicamentos podem causar essas quedas, doutor? Sim. É muito comum o uso de medicamentos na terceira idade por outros fatores, às vezes outros agravos de saúde que a pessoa tenha. Então, medicações como diuréticos, que obrigam o paciente, às vezes, a ter que ir no banheiro correndo, são muito associados a quedas. Medicamentos que são usados como calmantes ou indutores do sono, às vezes eles têm um efeito residual, então a pessoa acorda não plenamente vigil, ela acorda um pouco ainda tonta, sonada, isso faz com que possa ocorrer quedas com mais frequência nessa fase. Outras medicações que podem levar a uma hipotensão postural, o que é isso? Quando a gente levanta ou quando a gente muda de posição, o nosso corpo o nosso sistema circulatório tem que se adequar para manter a nossa pressão arterial constante, porque a gravidade muda de acordo com a nossa posição. Quando o paciente fica mais velho, o corpo tem mais dificuldade de fazer essa regulação. E algumas medicações pioram isso. Então, quando a gente levanta, os vasos têm que se contrair para fazer o sangue chegar ao nosso cérebro de forma adequada. Se não falta sangue no cérebro, a gente tem fraqueza e pode até desmaiar. Algumas medicações podem predispor a isso. Então, também podem ocorrer quedas em decorrência disso. Certo. E aí, quais são os cuidados preventivos para essa fase? Então, e para se evitar as quedas? Primeiro, o mais importante é uma adequação ambiental, né? Então, a gente tem que tirar da casa do idoso obstáculos, né? Então, um piso antiderrapante é fundamental. Os tapetes, eles têm que estar... O ideal é sem tapetes, mas se o idoso gosta muito de tapetes, todos com aquela revestimento antiderrapante para o tapete não escorregar. Sim. Aquelas mesinhas que a gente usa, baixas, que às vezes estão fora da nossa visão quando a gente está andando em pé, elas têm que ser removidas de preferência. Uma boa iluminação, né? Uma iluminação de preferência que seja por sensor de presença, para que, não, às vezes à noite, ao ir ao banheiro, o idoso esquece de acender a luz, não vê alguma coisa e possa cair. Então, a adequação ambiental de forma geral é importante. A outra coisa importante é, de novo, a gente vai voltar na mesma tecla, atividade física. Sim. Se você tem um status físico bom, você tem força nos membros inferiores, você é mais resistente às quedas, você consegue compensar melhor essas instabilidades. Então, a atividade física regular é importante. Se você tem alguma deficiência visual, por exemplo, você usar o óculos ou alguma coisa que diminua essa dificuldade também vai facilitar, porque se você está sem óculos, não enxerga bem alguma coisa de perto, você pode não ver algum obstáculo ou calcular mal uma distância e acabar tropeçando e caindo. Certo. Né? E as escadas são outro perigo. Então, as escadas elas têm que ter a altura dos degraus adequada, um corrimão muito bem posicionado e, de preferência, a menor distância possível. Quanto menos precisar subir e descer a escada, melhor, menor o risco de quedas. Certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer já, porque antes a gente quer trazer aqui a dúvida do Newton de Alencar. Ele é da cidade de Florestal, Minas Gerais, ligando pela primeira vez. Seja sempre bem-vindo, Newton. E muito obrigado por compartilhar a sua dúvida com a gente. Isso é muito importante, porque também pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. A gente falou no começo do programa sobre a osteoporose. E aí o Newton ficou com essa dúvida se homens na terceira idade podem ser afetados por essa doença. Podem e são, Newton. Os homens, eles devem fazer uma densitometria óssea, que é um exame que vai detectar a presença de osteoporose, mas os homens, eles
geralmente apresentam esse problema mais tardiamente. Então é recomendado que a partir dos 70 ou 75 anos eles já comecem a ficar de olho nisso. Os médicos já peçam uma densitometria óssea a partir dessa idade. Ou, no caso dele usar medicação que acelere esse processo, mas os homens também são suscetíveis à osteoporose. É importante ele fazer uma investigação muito sobre importante, isso. não ser negligenciado isso nos homens. Tá certo. Nós agora vamos falar sobre uma outra doença muito comum na terceira idade. Alzheimer. Esse é um processo que vai atingindo e hoje em dia cada vez mais as pessoas na terceira idade, né, doutor Mário? A doença de Alzheimer, né, que é a principal causa de demência, ela é considerada já nos Estados Unidos uma epidemia. O número de pacientes é tão grande e vai ser tão maior daqui a alguns anos com o aumento da expectativa de vida. Aqui no Brasil, a mesma coisa, né, no mundo inteiro. E é uma doença que, infelizmente, ela é crônico-degenerativa, a gente ainda não tem uma cura para ela, e ela acomete não só o paciente, mas a família toda. Ela adoece a família toda, porque leva a um grau de dependência, estresse nas pessoas que cuidam do paciente, que acaba levando uma série de implicações na saúde das pessoas que estão convivendo com esse paciente também. Mas é importante também lembrar, porque muitas vezes as pessoas se assustam, né? Ao ouvir falar que é uma doença que leva à demência, né? As pessoas já ficam meio receosas, ou então já com algum preconceito de que aquilo é uma doença que vai levar à loucura. E não é nada disso, né, doutor? Uma vez que é detectado, que se é feito um tratamento, dá para se fazer um acompanhamento médico, apesar dos desafios que, enfim, a doença traz consigo, né? Sim, a gente tem que despir as doenças dos preconceitos, né? A doença, ela hoje, apesar da gente não ter cura, a gente tem como fazer um acompanhamento, minimizar as consequências para o paciente, para a família. O paciente, o quanto antes ele identificar a doença, melhor, porque a gente tem como retardar os efeitos. Apesar de a gente não ter cura, a gente tem como adiar o agravamento e a progressão da doença, e com isso o paciente pode gozar de maior tempo livre dos principais sintomas. E a informação é o fundamental, porque quanto mais as pessoas se informarem, mais as famílias e os pacientes se informarem, menores são as consequências negativas da doença sobre essas pessoas. Então, a gente tem que se informar bastante com os médicos, a gente tem um material muito grande disponível hoje em dia, e deixar de lado um pouco os preconceitos. Não é uma doença ligada à loucura de forma alguma, apesar de trazer algumas dificuldades e deficiências do nosso desempenho mental, a pessoa não fica louca, né? Ela pode apresentar algumas alterações, às vezes, de comportamento, mas isso de forma alguma é loucura. Certo. Bom, a gente quer destacar aqui a pergunta da Maria Matos, que a gente prometeu responder, tá aí a sua resposta agora, hein, Maria Matos? Ela é da cidade de Santo André, no ABC Paulista, e quer saber qual é a atividade intelectual que o senhor aconselha aos idosos a praticarem. Bom, Maria, a gente já se discutiu muito sobre isso, né? Qual seria a melhor atividade intelectual que poderia proteger ou ajudar a prevenir o desenvolvimento da doença de Alzheimer? E a gente sabe hoje em dia que não tem uma preferida, uma atividade ideal. A gente sabe que o nosso cérebro, ele se adapta a diversas situações e ele gosta de estímulo. O cérebro, ele responde muito a estímulo. Então, quanto mais a gente estimular ele, seja através de qualquer atividade intelectual, melhor. E os aprendizados novos são os maiores desafios para o cérebro. Então, você aprender sobre algo que você não conhece é um grande desafio, um grande estímulo para o cérebro desenvolver as suas capacidades. Então, sempre estar aprendendo coisas novas é um exercício muito importante. Outros exercícios mentais, palavras cruzadas, o sudoku ou sudoku, os outros exercícios que a gente encontra hoje em dia naquelas revistas ou até em alguns jogos, eles também trabalham as nossas capacidades mentais e são muito importantes. O importante é você achar alguma coisa que lhe agrade, que te deixe à vontade e que seja um desafio para você, que você consiga fazer com constância. Mas o importante é sempre estar desafiando e exigindo do cérebro algum grau de atividade, porque muitas vezes a gente fica no nosso dia a dia, na qual a gente já está habituado, e a gente faz tudo no automático. Sim. A gente não está exigindo nada, a gente não está trazendo desafio nenhum para o nosso cérebro. E às vezes entra numa rotina também e não sai, né? Não sai. Acaba falando, eu não tenho nunca tempo de estudar uma coisa nova, de ler um livro, de passear em um outro lugar, ou de aprender, fazer um curso, aprender uma coisa nova.
Mas porque também a gente não se obriga a fazer, não se obriga, né? é uma Você zona de conforto numa rotina. para o nosso sistema nervoso. Isso não é legal, porque você não está trabalhando ele a se desenvolver. Ele já sabe fazer aquilo, ele já está habituado, ele tira aquilo de letra. Então, ele não precisa se esforçar para fazer aquilo. Então, para você melhorar ele, para você desenvolver ele, você precisa desafiar ele. Certo. Então, isso precisa sempre estar na lembrança de todo mundo. Fazer coisas novas, sair dessa zona de conforto, buscar atividades que você não está habituado, são, acho que talvez o principal estímulo para o nosso cérebro se desenvolver cada vez mais. Certo. E esse é um fator protetor contra o Alzheimer. Protetor, né? A gente chama isso de reserva cognitiva. A gente ter desenvolvido circuitos neuronais em maior quantidade, ela é um fator de proteção contra o Alzheimer. Não quer dizer que a pessoa não vá desenvolver por conta disso. Tem pessoas super estudiosas, que têm 1 milhão de doutorados e mesmo assim desenvolvem. Mas a chance de você desenvolver tendo uns maiores circuitos neuronais é muito menor do que uma pessoa que não desafia seu cérebro, que não aprende coisas novas, que sempre está fazendo sempre a mesma coisa todo dia. Então fica a dica para a Maria e fica a dica para você também. É importante a gente encontrar coisas que desafiem o nosso intelecto, mas aí não é uma coisa obrigatória de, eu tenho que fazer isso, X. Né? É o que você gosta, de repente você nunca aprendeu na vida a fazer um tricô, olha uma boa oportunidade para aprender, mas eu não sei mexer, minha deficiência é no computador, então eu quero me desafiar a aprender a mexer com ele, olha aí um outro bom desafio. Eu quero então na minha vida fazer novos cursos, aprender um outro idioma, enfim, é naquilo que você mais gostar e sentir prazer de fazer. O programa Viver é Melhor indo para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.